Eu esperava mais seriedade em sua pergunta e não esse ar de deboche, mas em respeito a quem está nos acompanhando, eu acho que o senhor poderia se comportar melhor num programa de TV, mas essa é a minha opinião. A sua opinião deve ser diferente. Claro, eu estou aqui como convidado de um programa da Jovem Pan, e eu acho que a Jovem Pan pode tratar melhor os seus convidados por meio de perguntas feitas de forma mais séria. Existe uma cena clássica na internet, o jornalista militante que acha que vai encurralar um conservador como uma pergunta lacradora. Ele prepara o terreno, acende o pavio da narrativa e espera a explosão que vai gerar o corte perfeito para as redes sociais. Mas e quando a bomba explode na mão de quem acendeu? Foi exatamente isso que aconteceu nessa entrevista na Jovem Pan. De um lado, o comentarista Piperno, com uma pergunta cheia de distorções sobre Trump e golpismo. Do outro, o deputado Marcel Van Hatten, que aparentemente não estava com muita paciência para o teatro. O que vocês vão ver agora não é um debate, é uma aula de como desmascarar uma narrativa ao vivo e a cores. Veja o que acontece quando a caça se vira contra o caçador. Roda o vídeo. Deputado, boa tarde. O senhor, deputado, é um apoiador de longa data aí das ideias do presidente Trump. O senhor, inclusive, esteve presente à posse dele, até um vídeo do senhor, da deputada Carla Zambelli, dançando lá em um evento de posse, lá, o som de tchê-tchê-tchê-tchê. Então, gostaria de saber do senhor o seguinte, deputado, se o senhor está arrependido de ter apoiado o presidente Trump e se o senhor aprova a elevação das tarifas aos produtos brasileiros. Eu esperava mais seriedade em sua pergunta e não esse ar de deboche, mas em respeito a quem está nos acompanhando, o senhor fez eu gostaria isso. de lembrar... Assuma, deputado, o senhor fez isso. O senhor estava lá dançando, assuma. Não, eu acho que o senhor poderia se comportar melhor num programa de TV, mas essa é a minha opinião. A sua opinião deve ser diferente. Claro, eu estou aqui como convidado de um programa da Jovem Pan, e eu acho que a Jovem Pan pode tratar melhor os seus convidados por meio de perguntas feitas de forma mais séria. Não, eu fiz uma pergunta séria. E nós estamos tratando um tema muito sério. O senhor poderia lembrar, inclusive, que o Alexandre de Moraes fez contra cidadãos americanos agrediu a lei e a Constituição americana, e poderia lembrar também que eu, como liberal, apesar de, sim, no momento da eleição do Donald Trump, ter vibrado com sua vitória sobre o candidato de Biden, que na verdade era uma mulher, Kamala Harris, a gente lembra que a sua vitória na última eleição foi em cima justamente também de uma série de injustiças cometidas contra si, contra Donald Trump e contra seus apoiadores, que também foram severamente perseguidos. É importante lembrar também que o que aconteceu durante todo aquele período no governo americano foi também utilizado para perseguir opositores aqui no Brasil. O Biden acobertou as atividades das organizações financiadas com dinheiro, aliás, financiou inclusive com dinheiro dos pagadores de impostos americanos para interferir no processo eleitoral brasileiro. O escândalo do USA está aberto. Agora, se você defende interferência do governo americano na soberania brasileira e no processo eleitoral, fique muito à vontade. Eu nunca fui apoiador incondicional de Donald Trump, muito antes pelo contrário, eu sou liberal. Eu sou contra a política de taxações. E se fosse melhor informado, você teria visto que eu sempre defendi menos impostos. Inclusive aqui no Brasil, eu digo que o Fernando Haddad tem sido muito nefasto para a economia brasileira ao colocar mais impostos sobre o Brasil. E eu fui crítico da política de taxação de Donald Trump. Se você fosse mais informado e acompanhasse o que eu tenho dito, você perceberia que eu tenho dito sempre que esses impostos, essas taxas, não só sobre o Brasil, mas sobre todos os outros países que o Donald Trump está colocando, acabam interferindo na economia de livre mercado que eu tanto defendo e trazendo mais custos, tanto para quem exporta do lado de cá, como para quem consome do lado de lá. Eu nunca fui apoiador de tarifa nem dentro do país, nem fora do país. Agora, o que eu preciso lembrar, principalmente para quem apoia o PT ou para quem passa pano para a corrupção do governo Lula, eu espero que não seja o seu caso, mas pelo visto parece que é, para quem passa pano para as violações dos direitos humanos do Alexandre de Moraes, para quem passa pano para tudo que está acontecendo hoje na nossa economia, em virtude dessa cleptocracia que voltou ao poder no nosso país, eu preciso lembrar que tudo o que está acontecendo hoje
é reflexo das ações de Lula como presidente da República, aliando-se ao Hamas, ao Irã, à Rússia, à China, ao Maduro e do próprio Alexandre de Moraes, que não interferiu só na soberania americana, não. Ele, inclusive, negou a extradição de um traficante búlgaro para a Espanha, enquanto a Espanha já tinha considerado o caso do Oswaldo Eustáquio o caso de um perseguido político no Brasil. Então, quer dizer, o que o Alexandre de Moraes está fazendo hoje é perseguir cidadãos não apenas brasileiros, como acontece no Brasil, e o caso da Débora do Batom é um dos casos mais claros, ou do Clesão, que morreu na cadeia, mas também fora do país, seja na Espanha, seja nos Estados Unidos. Então, infelizmente, no momento de pergunta séria, no momento de um tema sério como esse, do país perdendo a sua democracia, perdendo a sua liberdade, a gente ouvir comentários em tom de deboche é de deixar qualquer um realmente indignado e, infelizmente, nós não vemos muitas vezes a seriedade de entrevistadores como a gente deveria ver num momento tão triste na nossa história nacional. Da mesma forma que eu também gostaria de ouvir um parlamentar brasileiro jamais defender, por exemplo, atos golpistas, deputado. Mas temos opiniões diferentes. Qual foi o ato golpista que eu defendi? Qual foi o ato golpista que eu defendi? Então, uma coisa... E fico feliz também do senhor discordar das posições do presidente Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro em relação às tarifas. O senhor não vai fazer fake news ao vivo, não vai mentir ao meu respeito, não vai me difamar e não vai dizer que eu defendi ato golpista. O senhor se retrate. Eu não vou me retratar com o senhor, que o senhor defende anistia para golpista. O senhor defende anistia para quem estava lá acampado, para quem ficou 70 dias acampado. Deputado, vamos lá. Vamos continuar a nossa entrevista aqui, porque se vocês forem estenderem as discussões para outros temas, a gente vai passar horas aqui e não vai falar justamente daquilo que a gente precisa. E em relação à maneira como se faz a pergunta, deputado, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente também não tem como delimitar a maneira como a outra pessoa fará a pergunta ou não. E o senhor está no seu direito de responder, então fique à vontade também para responder no espaço que nós oferecemos aqui no nosso 3 em 1. Eu não delimito em nenhum momento. Aliás, a pessoa tem todo o direito de fazer o deboche, de falar da forma como quiser. Liberdade de expressão é essa. Exatamente. Mas também, é um momento em que ela inventa história, eu quero saber quando defendi golpista.